Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos falar sobre saúde, saúde pública, saúde mental, prevenção à depressão e ao suicídio. É o tema, a chamada do Democracia de hoje. Para tanto, trazemos convidados especiais aqui para que mantenham essa conversação com os nossos telespectadores. Depressão, muitas são as causas e os efeitos sempre nefastos. O suicídio, nada pior. É o fim de tudo. Para muitos, equivocadamente, uma redenção. Mas isto é jogo de palavra, não é uma verdade. Por isso nós trazemos os convidados que estarão, repito, mantendo este diálogo com o nosso telespectador, mostrando a sua experiência, o seu conhecimento, a luta que travam no cotidiano para minimizar, para chegar, não ao ponto ideal, porque o ideal seria a inexistência da depressão, a inexistência do suicídio, mas sim para chegar a níveis consideráveis, nunca satisfatórios, mas capazes de trazer uma ampla compreensão. É a relação inevitável de causa e efeito. Trazemos a Democracia de hoje, mais uma vez, para a alegria de todos nós, Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio do Hospital Mãe de Deus. E a Cristina Fiade Aragonês, do Domus, Centro de Terapia de Casal e Família. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Ricardo Nogueira. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tanto quanto possível? Pessoalmente, né? Agora, diante do tema que nós vamos falar, preocupado, né? Porque a gente constatou, o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio está sempre atualizando os dados na área de prevenção ao suicídio e às tentativas de suicídio. E conforme os últimos dados, as últimas estatísticas, constatou-se que houve um aumento de 30% dos suicídios entre os adolescentes nos últimos anos. E pior ainda, entre as crianças na faixa etária dos 10 aos 14 anos, houve um aumento de 44,4%. Esse é um dado do Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, da Secretaria Estadual de Saúde, que constatou que essas tentativas de suicídio foram por intoxicação medicamentosa nessa faixa etária. Então, crianças, né? Então, a pergunta que se faz é aquela, o que está havendo, né? Entre os adolescentes, a gente viu que a incidência maior é entre as meninas, em primeiro lugar, que a maior causa de morte entre as adolescentes dos 15 aos 19 anos é o suicídio. Mas esse suicídio está associado às gestações indesejadas, que as meninas começam a ter vida sexualmente ativa muito precoce e muitas vezes elas não estão preparadas e organizadas para isso e engravidam, né? Tem gestação indesejada. Aí há um desespero, né? E aí o que vão fazer? Primeiramente elas tentam o aborto e, não conseguindo abortar em algumas vezes, elas tentam o suicídio. Isso entre as meninas. Entre os meninos da mesma faixa etária, o suicídio é a terceira maior causa de morte. A primeira é o homicídio, a segunda é o acidente de trânsito e terceira o suicídio, que são classificadas como mortes externas. Então chama atenção esses dados. E o que nos deixa mais preocupado, né, é com as crianças de 10 a 14 anos. Então nós fomos pesquisar a origem disso, o porquê. Então constatamos que, infelizmente, né, já crianças nessa faixa etária dos 10 anos, começando com o uso de drogas, né, e infelizmente com o crack, né? Então a gente pesquisou crianças que já
com 13 anos de idade que usavam crack há 3 anos, quer dizer, desde os 10. E aí a gente foi pesquisando e vendo o que estava havendo com essas crianças, como é que as pessoas... E os familiares não sabiam. Né? Então tu perguntar, mas tu não sabia que teu filho usa droga? Não, nunca... Quer dizer, nunca viu, nunca constatou, né? Então isso que nós estamos aqui chamando a atenção para que as famílias comecem a conversar com seus filhos, a olhar para os filhos, ver o que eles estão fazendo, mas olhar assim, um olhar clínico, né? O que está com o olho vermelho, emagrecimento, perda de apetite, ou às vezes ao contrário, né? Porque às vezes quando as crianças... o grande problema é que as crianças elas são mal diagnosticadas e maltratadas, não são tratadas adequadamente. Então tem muita criança, por exemplo, que tem déficit de atenção com hiperatividade. E não é diagnosticado isso. E elas não fazem tratamento. Chega a um ponto que a própria criança ela não aguenta mais aquela hiperatividade dela, entende? Então ela própria quer um continente, alguma coisa que contenha ela. Aí o que ela faz? Ela se desespera e vai fazer autoajuda, né? Autoajuda é com o coleguinha, né? Com o amiguinho, e elas vão usar cannabis, a maconha. Por quê? Porque a maconha acalma, mas acalma num primeiro momento. Chega um ponto que aquela maconha não resolve mais o problema da criança. Então ela precisa uma outra opção. E ela se automedica, no caso, vai procurar o crack, a cocaína. Por quê? Porque nós não estamos vendo isso. Então as famílias não estão vendo o desempenho das crianças na escola, as suas atividades. Entre as meninas a gente vê que diante desse quadro, esse quadro gera uma ansiedade imensa, que também não é resolvida. Então as meninas estão numa ansiedade gigante, não tem como resolver. O que elas vão resolver? Elas vão usar o álcool para acalmar, né? Que num primeiro momento o álcool ceda. Só que num segundo momento, devido ao uso do álcool e da maconha também, são depressores do sistema nervoso central. E aí deprime. E aí ele se deprime. E a criança não suporta a depressão. O adulto ainda suporta, o adulto ainda tolera. Mas para a criança a depressão é intolerável. A criança fica louca. Então o que ela precisa? Precisa de alguma coisa que tire ela daquela depressão. Então o que ela faz? Ela vai procurar uma droga mais forte, no caso, a cocaína, o crack. Crack é esfuziante, né? Exatamente. Então o que ocorre? Se tu não medica adequadamente, eles vão se automedicar. Acho que o importante, assim, deixar bem claro, assim, que o suicídio também ele tem multicausal, né? Ele tem muitos fatores, né? Então a gente vê, assim, questões psicológicas, questões culturais, biológicas, né? Ambientais, né? Então, quando a gente olha para esse problema, a gente tem que pensar realmente como um problema complexo, né? E, sim, olhar para a família, né? Porque a família que tem um membro, né? Que tem um sofrimento, que tem uma questão de suicídio, ela normalmente, assim, né? Geralmente ela apresenta algumas características, como, por exemplo, né? Uma rigidez nos seus padrões de comportamento, de interação, né? Um padrão de comunicação ineficiente, né? Inefetivo. Também ela apresenta um pobre manejo dos seus conflitos, né? Então ela não tem muito... Porque, na verdade, como a gente costuma dizer, né? Problemas as pessoas têm, né? As famílias têm, a gente sempre tem que estar resolvendo as nossas questões, mas como que isso é resolvido? Né? Então esse manejo pobre é uma característica que se encontra a partir de estudos empíricos que foram feitos com famílias, né? Que tinham essa temática, que eram pobres, assim, esses manejos. E também um apego emocional frágil, né? Que eu acho que corroborando um pouco com o que o doutor está falando, né? Que essas famílias talvez faltou um cuidado maior, um olhar maior para poder
poder ver os sinais daqui a pouco que esses familiares, essas pessoas em sofrimento emitiram, né? Às vezes alguma frase, algum comportamento que não é o padrão do comportamento daquela pessoa, né? A cor dos olhos, se está, enfim, se está chorando muito, se não está, né? Com quem que está andando, no que está vendo na internet. São cuidados assim que a família precisa ter, né? Principalmente nessa fase de jovens, assim, que são jovens. E o adolescente, ele tem isso, né? Ele está numa fase importante, né? Em que ele está fazendo luto, né? Da fase infantil e está entrando na fase adulta. E isso traz muita angústia também, né? Então, por si só, já é uma fase, já é um período bastante ansiogênico, né? Então, como ela vai passar por esse período é uma questão que precisa de um cuidado, né? E tem que fazer um gancho aí, né? A Cristina aqui falou agora sobre a questão da pobreza, dos mecanismos de proteção. E existe a questão da própria pobreza, propriamente dita. Então, tem crianças que não têm o que comer. E a fome gera uma angústia. São sinalizadores da questão familiar, do núcleo familiar, não é isso? Não só, né? Isso que eu acho importante dizer. Esse é um dos aspectos, né? Como eu falei no início, essa questão ela é multicausal, né? Então tem fatores ambientais, mas tem fatores biológicos, tem fatores culturais, tem fatores psicológicos, né? Então a gente não pode só direcionar para um fator, né? Mas esse é um fator que sem dúvida precisa de cuidado, precisa ser olhado, inclusive para a gente poder pensar num tratamento mais completo, né? Para a gente poder dar um suporte para essa pessoa que sofre de uma forma mais efetiva. Esse detalhamento é fundamental. O grande problema é que a gente não pode tratar o paciente individualmente. Ah, não, ele está deprimido, ele está com ideação suicida e ele está fazendo uso de álcool e drogadição. Isso não é isolado. O que ocorre? Essa criança, ela procura um subterfúgio, uma saída. E aí ela vai procurar sair da onde? Ou nos amigos ou na própria família. Então, ela imita, né? Como é que o meu pai resolve isso? Meu pai bebe. Não, meu pai cheira. O meu pai fuma maconha. O meu pai usa crack. Isso é muito comum, né? As crianças são filhos de pais que são usuários. Sabia? É muito comum isso. Ou usuários de drogas ilícitas ou de álcool, por exemplo, e de drogas lícitas, de benzodiazepínicos. Hoje eu fiz uma pesquisa em Pelotas, que era secretário municipal de saúde lá, uma pesquisa coordenada pelo Maurício Lima, na verdade quem fez foi ele, nós só apoiamos a secretaria, que constatou que todos os domicílios de Pelotas tinham benzodiazepínicos, diazepam, Valium, Rivotril, né? O Rivotril é o remédio mais vendido no Brasil, né? Mais do que ácido acetil salicílico, né? Então o que acontece? Quando eu estou ansioso, o que a minha mãe faz? Minha mãe se entope de Rivotril. E eu acho importante salientar que não só com relação ao uso de medicação ou droga, né? Mas até padrões do tipo, a minha família, quando está com problema, não costuma conversar. Não tem espaço para falar sobre as preocupações, as angústias. A comunicação é fechada. É um padrão também, né? Então, o que eu faço com os meus sentimentos, enfim, que daqui a pouco eu estou sofrendo. Daí a procura pela solução individual. Né? Isso. Mas às vezes essa solução ela é individual, mas imitando as soluções do grupo, entendeu? Então, os meus familiares, todo mundo se entope de cerveja, de cachaça, de uísque, de vodka, ou se entope de Rivotril e assim por diante. Então, o que isso tudo gera? O que gera, num primeiro momento, é uma ansiedade. Hoje, se nós formos falar em ansiedade, 90% da população brasileira está ansiosa, se não tiver 100%. Né? E esses 10% que não estão ansiosos têm que descobrir como. Né? Então, assim, a tríade
da existência do Jean-Paul Sartre, né, quando ele fala na questão do existencialismo, é ansiedade, angústia e desespero. Tá, 90% das pessoas estão ansiosas, preocupadas, com medo do que vai ocorrer, dessa situação de perda de capacidade financeira, perda do emprego e assim por diante. É real isso. Aí ocorre o fato, a pessoa perde o emprego, a empresa quebrou, faliu. Isso repercute na família como um todo, né? E aí, agora? Meu pai quebrou, meu pai faliu, eu vou ter que sair do colégio particular, né? Vou ter que deixar de viajar, vou perder isso, vou perder aquilo, ou até a nível mais primitivo e primário, será que eu vou ter o que comer amanhã? Isso gera uma angústia. Aí tu não resolve a angústia. Isso gera desespero, né? Então o que a gente tem que fazer? No primeiro momento, tentar amenizar a ansiedade para não deixá-la se transformar em angústia. No segundo momento, diminuir a angústia para não chegar no desespero. Estancar uma escala crescente. Exatamente. E o problema é que chega nesse desespero, e aí quando chega nesse desespero que ocorre o fato, né? E em termos clínicos, assim, enquanto terapia de família, o que a gente costuma fazer, né, no trabalho com famílias que têm membros que tentaram suicídio, né? A gente procura, assim, trabalhar o realinhamento, assim, dessas relações e também fazer com que eles possam renarrar algumas histórias, né, agregando outros olhares, né? O que é isso, renarrar? Porque muitas vezes essas pessoas que estão em sofrimento, elas confundem a história de sofrimento, a história de dor, com a história da vida delas, né? Elas resumem a vida delas nisso, né? Eu acho que um pouco do trabalho clínico é a gente poder fazer e ajudar essas pessoas a criar novas narrativas, né? Novas formas de olhar para toda para baseadas numa retrospectiva. Também. É que aí é o seguinte, essa dor, né, se a gente for analisar bem, nós somos filhos da dor, né? Nós nascemos da dor, vivemos a vida inteira na dor e morremos na dor. Então é aquela velha eterna história. A gente tem que aprender a sofrer. Então quem não sabe sofrer, não sabe viver. Então o que a gente tem que fazer? A gente cantar a nossa dor, né? O que é o nosso samba, né? O que é o... Mestre Lupicínio Rodrigues. E Lupicínio, então, pelo amor de Deus. Então ele canta a nossa própria dor. E aí todo mundo se identifica. Porque é real e verdadeira essas angústias da vida. Isso é a vida, né? Então a gente tem que entender. E eu estou achando até interessante que esse negócio da dor e do sofrimento, agora no futebol, eles estão usando esse termo que eu nunca tinha ouvido falar, que o time tem que saber sofrer. Achei muito interessante isso. O futebol gosta muito de chavões, né? Novos e passageiros. Pois é, mas isso é novo, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar isso. Não, o time para ser campeão tem que saber sofrer. Mas como é que é esse negócio de saber sofrer? Não, é aguentar a pressão. Aí eles dão um monte de explicações. Tolerar a torcida adversária. Pior é tolerar a própria torcida. A própria torcida, o caso do Inter, né? Que joga bem fora e mal em casa porque o medo da torcida. E aí entra essa questão chave que é o medo. E isso que tu estás falando, né, sobre as narrativas, de colocar, né, de falar sobre a dor, eu acho que isso é colocar em palavras, né, o que algumas pessoas não conseguem, coloca no ato, né? E aí a gente fala do suicídio, né, que é esse sofrimento em ato. É quando a pessoa realmente não vê outra saída, né? E enquanto que a ideia da clínica, né, da saúde, é poder transformar essa dor em outras coisas, né? Em palavra. Sublimar, né? É cantar a própria dor, né? Isso remete aqui a uma digressão, né? Sobre as pessoas nascem da dor. E o primeiro gesto é de busca de solidariedade e de apoio, porque o primeiro gesto da criança é levantar a mão, no sentido da pessoa, da mãe que está ali ou de quem está no ato do nascimento. Pois é, mas se tu vê uma fotografia, a imagem mais fantástica
que eu tenho na minha mente é a imagem de uma mãe que pariu um parto normal, que ela está exaurida, acabada, assim, mas ela está em paz, né? E aí quando tu vê assim que ela tem uma felicidade, mas ela está assim, exausta, né? Mas ela botou para fora aquela dor lancinante, que é a dor do parto, né? Apesar que essa dor é uma dor subjetiva, né? Porque as índias não têm essa dor, né? É uma coisa cultural, né? E aí tu fala, quando tu vai entrevistar, me explica como é que é isso, né? E algumas mulheres dizem que, inclusive, a hora do parto normal é um misto de dor e prazer, né? Que algumas mulheres dizem que dá um orgasmo imenso, né? Não sei. Tu já teve filho? Não. Né? Então, é assim. Então, esse misto aí, que a gente tem que suportar essa dor, né? É como, acho que no futebol é bem colocado essa questão da dor, porque tu te rebenta lá, né? E normalmente toda e qualquer vitória é muito sofrida, né? Na maioria das vezes, né? Então a gente tem que aprender a sofrer. E eu acho que a gente não está sabendo ensinar aos nossos filhos a dor. A gente passa para eles um mundo ilusório, né? Quer protegê-los, não quer que eles sofram, mas aí quando eles estão destreinados e despreparados para enfrentar, né? Sim. Nós não vivemos sociedade. apenas a evolução tecnológica, científica, nós vivemos também a evolução do gesto, né? O que se faz hoje com o recém-nascido? Qual das primeiras atitudes? Entregar, colocar no colo da mãe. Porque no colo da mãe, muito provavelmente, ele vai receber essa transmissão da satisfação que ela está sentindo. E sentir-se apoiado, não pode ser assim? É fundamental que esse primeiro apego... Fundamental. É o apego, é a inicial, aproximação, né? é o acolhimento. E aí dá o seio, né? E quando ele suga o seio, há uma liberação de ocitocina. Essa ocitocina reduz o tamanho do útero, né? Tem uma coisa fisiológica, né? A fisiologia humana ela é perfeita, né? É uma coisa fantástica. Mas então é isso, quer dizer, então da gente cantar a nossa dor, né? E suportar a dor. Então, vamos ver assim, na cultura, os espartanos, né? Eles eram treinados para suportar o embate, né? Desde criança, lembra? Eles iam para a escola militar de Esparta. Não lembro, mas soube. Né? Por exemplo, já em Atenas era diferente, né? E Atenas tem um fato interessante, né? Porque Atenas era aquela coisa da cultura, né? E Esparta era a coisa mais Atenas era o cérebro, Esparta era a coisa física. Física, ânsia da conquista. Né? Então, o que a gente vê? No entanto, Atenas, que era a capital da civilização, né? Tinha fatos estranhos, né? Que o suicídio era uma pena de morte. Então, Sócrates, por exemplo, foi condenado ao suicídio, né? Porque ele fazia ele era um subversivo, ele subvertia os jovens atenienses com umas ideias revolucionárias, de democracia, de liberdade, essas coisas aí. Então, essas coisas até hoje não conquistadas integralmente. Exatamente. Aí os caras, esse louco aí está deixando essa gurizada louca, aí vão acabar com esse cara. Então, reuniram lá e condenaram o Sócrates ao suicídio. Então é o seguinte, olha aqui, ó, nós vamos lhe informar aqui que o senhor foi condenado à morte. E está aqui o veneno, assim, coisa que o senhor que tem que tomar. Quer dizer, eu te condeno à morte e tu que tem que te matar. E aí tem aquela frase maravilhosa que só um gênio que nem Sócrates vai dizer. O senhor está dizendo que eu estou condenado à morte, mas quem não está? Hoje eu, amanhã vocês. Estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre prevenção à depressão e ao suicídio.